E aí, pessoal, tudo bem? É, Sim, eu me excedi no último vídeo e sim, eu peguei vocês de paraquedas e eu tenho coisas para falar a respeito desse último vídeo. Ahn, eu vou fazer isso quando eu estiver bem, porque eu quero ter tempo para falar quando eu estiver conseguindo pensar direito. E porque vai ser um assunto difícil. Isso vai acontecer no máximo até amanhã, porque se não acontecer até amanhã, eu vou conversar sobre isso abertamente no papo com o Lucas. Aí para vocês não terem que assistir 2 horas de podcast para escutar, eu falando sobre isso em algum ponto dele, eu já vou abrir a conversa falando sobre isso. Talvez isso inclusive coloque eu e ele para debater liberdade, que é um conceito que a gente precisa explorar. E aí, depois que terminar o que eu tenho para falar sobre isso, aí vocês podem dropar o vídeo caso vocês queiram. Eu tô zoado hoje, é coisa de quem dormiu com ar ligado. E, e eu não quero falar sobre nada difícil, mas eu quero falar sobre uma coisa que eu fiquei com muita vontade de falar hoje. Então a gente vai falar sobre os meus primeiros dias no Japão. Eu quero compartilhar uma coisa muito íntima, muito pessoal minha, de quando eu tinha 16, 17 anos. E por que a gente chegou nisso? Tô eu navegando na nossa maravilhosa internet quando eu me deparo com essa foto que eu descobri que é um dinossauro da internet, essa imagem, mas eu não sabia da existência dela e eu dei muita risada. E por que essa imagem ela é tão engraçada? Você vê uns monitor de tubo aqui, né? Que já denuncia que isso daqui é muito antigo. E aqui você tem violentamente barato. Violentamente barato. É uma loja de. Eu sei que aqui está escrito computador e de partes, de peças de computador. A Microsoft em japonês fala Microsoft, porque eles falam por sílabas, né? Então vai ficar Microsoft. Então, se pra gente Microsoft já tá engraçado, pro japonês fica muito mais. Porque Microsoft virou Microsoft e é muito parecido. E Michael todo mundo sabe que é um nome gringo. E é hilário pra caralho. E tem esse Bimbles, que parece o tênis Mike, que parece essas marcas que a gente vai que a gente vai vendo aí na 25 de março, mas tem uma graça contida nisso daqui que é muito boa. Que eu falei, é um trocadilho com bimbo, que é uma palavra pejorativa para pobreza. Então eu até adicionei o teclado japonês que eu tinha tirado para poder alternar rápido entre português e chinês. Eu adicionei de novo para mostrar uma coisa para vocês aqui. Então eu posso colocar aqui Mazushi. Isso daqui seria pobre. Então notem essa primeira letrinha aqui que é de pobre. Mazushi é o adjetivo. Com essa mesma palavra eu escrevo Rinko. Rinko é pobreza. Tá bem? Não. Aí eu fui pro segundo. Vocês que têm curiosidade, eu coloco H-I-N e aí me aparecem as opções. E esse kanji é muito comum de peça. E aí eu coloco Ko e ele já entende que tem menos opções. Isso daqui é... Droga. Isso daqui é pobreza. Não sei editar mais. Isso daqui, portanto, é pobreza. Só que isso é pobreza que você fala sem problema nenhum no estudo social, quando você vai falar de um país subdesenvolvido. É a palavra bonita para pobreza. Só que tem uma palavra pejorativa para isso. Quando você convida seu amigo para viajar, para sair, para ir no restaurante, e ele fala, não dá, tô duro, eu tô fudido, tô lascado, tô liso. Existe uma outra palavra para esse rinco aqui, é bimbo, que é isso daqui. Então, essa palavra aqui, ela seria pejorativa para pobreza. E bimbo e bimbos, cara, para o japonês que não consegue falar Windows e falar Windows. Então, bimbos são muito bom. E aí, quando eu falei isso, que é uma palavra pejorativa para pobreza, o cara até adicionou aqui, tipo altibeco, espobreto. Cara, muito foda, muito engraçado. Nessa publicação, o que eu descobri? Que a coisa vai mais longe ainda. Eu descobri que tem um vídeo que mostra um cara procurando essa imagem. O cara se dedicou a tentar descobrir onde que é esse lugar. E ele entrou em vários fóruns, em vários lugares, e ele usou
o, o, o VR dentro da Steam. E ele ficou procurando na sala da casa dele, dando um rolê virtual no Japão, até ele encontrar. E, cara, esse vídeo é muito bom, mostrando a determinação do cara de encontrar isso. Vamos ver se aparece ele sentado na sala dele em algum lugar. Enfim, mostra todo o processo do cara para chegar lá. Inclusive tem uma hora que mostra a sala onde ele tá sentado e dando rolê com o VR para conseguir chegar no lugar lá. E é muito bacana porque é um cara que já morou no Japão e aí chega uma hora que ele finalmente encontra e ele se emociona e ele conta como foi esse processo. Eu achei isso muito divertido, principalmente pelo fato dele estar dando rolê em umas ruas aleatórias na cidade. E eu pensei em fazer isso também, só que uma coisa é eu olhar, por exemplo, para Shizuoka, para Iwata, Hamamatsu, que são os lugares que eu morei quando eu já tinha, quando o Japão já era lar para mim, quando o Japão já era casa, quando eu já conhecia e já me virava muito bem. E esse vídeo aqui desse cara, ele me fez querer reviver a minha chegada no Japão quando tudo era novidade, quando tudo era novo, quando tudo era coisa para ser descoberta. E olha que engraçado, eu fiz isso antes para achar o lugar com mais facilidade, pra gente não fazer um vídeo de 2 horas procurando um lugar aqui e eventualmente não conseguir. Mas é incrível como a pequena navegada que eu dei ali já me fez reviver muita coisa que serviu como uma terapia para mim. E é uma coisa tão legal que eu quero compartilhar isso com vocês. Eu vivo falando para vocês que o Japão são 3 clareiras, né? Basicamente Tóquio, Nagoya e Osaka. É claro que tem vida em outros lugares, claro, mas quando você vê, quando você compara, por exemplo, Kakegawa, Okayama, cara, que se você vai pra Okayama você tá muito fodido, porque a cidade, você vai longe pra caramba e é isso. E, tipo, você, embora pareça grande, que tem muita coisa, é muito limitado e você tá cercado por montanhas. E aí um belo dia você acorda e fala, tô cansado do meu bairro, eu vou passear. E aí você pega um carro ou uma bicicleta e você se depara com isso daqui à sua volta, que não importa pra onde você dirija, você só encontra montanha. Lugares em que, embora muitas delas sejam cobertas por floresta, não dá pra você falar assim, vou plantar arroz pra gente ter independência alimentar aqui no nosso país. Não dá. Kyoto, por exemplo, é uma cidade muito interessante porque você vê que ela é uma extensão de Osaka, mas se você mora no interior de Kyoto, você está muito fodido, porque basicamente você vai passar por uns túneis para chegar do outro lado e ter umas pequenas clareiras com algumas poucas coisas. Então, imagina você nascer aqui, que é o começo da maioria dos animes, né? Aí o cara começa contando assim, eu nasci no Inakai interior. E eu só conhecia isso, e aí eu viajei, e aí o cara sai daqui para desbravar o mundo. Porque realmente as opções dele de conhecer vizinhos aqui são meio zoadas mesmo. Além dessas 3 grandes cidades, você tem os caminhos entre elas. Basicamente, eles estão próximos ao mar. Então, quando você sai de Tóquio, você tem Yokohama, Kanagawa, Shizuoka, você tem toda essa passagem aqui que os caras encontram caminhos planos para irem povoando e passando para chegar nos outros lugares. Basicamente, litoral, porque no meio, cinto de montanha. A minha fase madura no Japão eu vivi aqui nessa região, mas eu passei um bom tempo em Tsu, que é meio do nada, e é engraçado porque Tsu, todo mundo conhece Suzuka, onde tem a corrida de Fórmula 1, mas quem vem de Nagoya passa por Yokkaichi, Suzuka, Kameyama e vai embora. Aí o cara vai para Iga, vai para Nara e Osaka. Ou seja, Tsu, você não vem para Tsu a menos que você queira trabalhar em Tsu, comer carne em Matsuzaka ou então ir passear em Ise, não tem, né? Ou para Daintoba. Vai lá Daintoba.
você não precisa necessariamente passar por aqui e eu tenho boas histórias para contar desse lugar. Mas o primeiríssimo lugar que eu cheguei no Japão foi aqui, em Toyota. Toyota é essa cidade perto de Nagoya. O nome da montadora Toyota é dado em função da cidade e não ao contrário. Não deram o nome da cidade de Toyota por causa da montadora, foi o contrário que aconteceu. E aí você tem a cidade de Toyota, a cidade de Chiryu. Essa cidade aqui ela é relativamente grande, não é tão grande quanto Toyota, mas deve ter gente na internet fazendo o que o Bakagejin faz, de ficar dando rolê lá em Tóquio porque ele mora lá. Com certeza, se você descer em Chiryu aqui para dar um rolê, você vai encontrar uma cidade muito provavelmente muito iluminada. Bom, eu desci no lugar errado aqui, mas eu sei que tem perto das estações de trem alguns lugares bonitinhos para se passear. Engraçado, quanto uma cidade relativamente grande ainda é muito interiorzão pra gente. Então é como se você tivesse, Tóquio, que tá em todos os animes e todos os filmes e tudo que você conhece do Japão. E a infância do cara foi vivida num lugar que, independente dele ser muito meio do nada e numa cidade relativamente grande dessa, soa meio como tudo interior. E entre esse Chiryu e Toyota tem esse meio do caminho, é literalmente o meio do caminho, que é o Akabayashi. E aqui foi o primeiro lugar onde eu caí. Então eu desci no aeroporto de Nagoya, estava me esperando lá o presidente dono da empresa, o Watanabe. Ele me levou direto para o lugar onde eu moraria e trabalharia, mas um dos primeiros pontos de exploração que eu liberei nesse negócio de explorar o mundo foi essa estação de trem aqui. Então quando eu venho e jogo o menininho aqui, bate assim, sabe, um negócio. A estação de trem é só isso, é um lugar para guardar bicicleta, estacionamento de estudante. Essa máquina que vende os bilhetes desde 1996, quando eu cheguei lá pela primeira vez com 16 anos. Em horário comercial você pode pegar com o cara que abre essa porta aqui e está aqui dentro vendendo bilhetes, caso você queira comprar direto dele também. Tem a cancela que você paga para entrar. E aqui atrás você pega o trem e vai para a esquerda ou para a direita. Aqui a gente tem os velhos. Vamos ver se tem um velho aqui, deve estar dormindo, cara. Eles estão lá até hoje nos táxis, usando luvinhas brancas. Acredito eu que eles estejam fazendo isso até hoje. E aí você pega o trem, só pode ir para um desses lados. A primeira memória que eu tenho de andar de trem foi quando um cara me pediu para pegar o trem e ele falou que ele ia estar me esperando em Chiryu. E ele falou assim, cara, não tem erro, você entra e quando você escutar, os caras repetem o nome da estação umas 3, 4 vezes, então a hora que você escutar Chiryu, você desce que eu vou estar te esperando aqui. Eu falei, beleza. Eu peguei o trem e fui pro outro lado. Então eu passei por Takemura, Tsushihashi, fui indo e passei por Toyota, e aí o cara de dentro do trem pediu pra carimbar meu bilhete, ele falou, mas você tá indo no sentido errado. Aí eu descobri que a gente que acha que japonês é inerentemente honesto, que muito japonês comprava, na época, um bilhete daqui pra cá, e dava um migué e ia lá na puta que pariu, porque lá você paga proporcionalmente aquilo que você usou. E aí, por exemplo, o cara chegava em Hamamatsu, pegava mais uma linha pequenininha e descia, e aí ele pagava só as duas pontas pequenas e não pagava o trajeto maior. E é por isso que dentro dos trens passa um cara carimbando e olhando a sua passagem para ver se você pagou o suficiente para estar naquele lugar onde o trem está passando naquele momento. Né? Se o japonês fosse inerentemente honesto, não precisaria desse protocolo que acontece na grande maioria dos trens intermunicipais lá. E o cara falou, não, você tá indo no sentido errado e você tem que tomar cuidado porque eu devia te cobrar isso daqui. Isso foi o que eu acho que ele falou, porque sinceramente meu japonês era horrível, eu não entendi. E não devo ter entendido. Me perdi, a gente tá aqui entre Chiryu e Toyota.
Ah, a partir de Wakabayashi, tem o lugar onde eu fazia compras, que é nesse mercado aqui. Então eu vim aqui e fazia compras nesse lugar. E aqui eu tenho uma memória afetiva muito boa também. A primeira vez em que eu entrei nessa lanchonete. Esse daqui é o Mosburger. Mosbaga. O Mosbaga, ele era vermelho, um vermelho tipo McDonald's, e era muito mais ahm, apetitoso do que esse verdão aqui. É porque agora eles querem passar essa ideia de saudável. Cara, carne muito boa, muito melhor que do McDonald's, consequentemente mais caro. E meio que saudade. Eu gostava muito desse. É um onigiri, em vez de pão é arroz, e no meio essa carne desfiada aqui, grelhada. Sensacional. E a primeira vez que eu entrei nesse lugar aqui, que o letreiro era vermelho, eu apontei e falei, eu quero aquele. E aí a menina perguntou, Seto desu ka? Tanpin desu ka? Que eu falei, é aquele ali que eu quero. Ah, eu quero mais tá. Tanpin de. Seto de. E desce. E aí eu fui embora sem comprar o negócio. Porque ela tava me perguntando se eu queria só o lanche ou se eu queria o combo, né? E aí eu saí sem comprar, e aí eu esperei o fim de semana. E aí eu fui com um cara que pediu desculpa pra menina e falou que eu fiquei sem graça porque não sabia fazer a compra, e virei as costas e fui embora. Ahn, e aí eu vou fazer um trajeto, basicamente, para vocês verem. Imagina, né? E talvez isso explique muito o ranço que eu tenho do Japão, porque essa coisa que vocês têm com Naruto, com, meu Deus, a cultura japonesa, a energia que os caras têm pra falar na hora que eles falam, se expressam. Legal. E eu fui esperando um negócio desse jeito mesmo. E quando eu cheguei lá, a paisagem é essa. Esse prédio que não existia. É, e olha tanto que eu andava e me lascava. E olha a paisagem, né? Então aqui, cada um desses lotes, de novo, pertence a uma família e ninguém enriquece com isso. Em Iwata, Shizuoka, Hamamatsu, nos lugares onde eu morei, era tudo chá, mas aqui o forte deles ainda é arroz. Tem uns lugares onde os caras plantam pera, e onde eles plantam pera, eles muitas vezes, antes de vender tudo para os supermercados e para as redes, eles deixam você entrar e pagar um preço único para você comer o quanto você aguentar, e parece o melhor negócio do mundo, só que aí você come duas peras e não aguenta mais nada. Uma das coisas que me chocou logo quando eu cheguei no Japão foi essa loja aqui. Eu não sei quando que isso foi atualizado. Isso daqui é a última vez que foi atualizado, dezembro de 22. Gente, ah, essa loja, ela vende carro velho há muito tempo. E, e é engraçado porque na época que eu fui morar aqui, tinha umas BMW velha, e aí eu olhei o preço e aí eu fui converter em reais, e na época dava tipo 3 mil, 4 mil reais. Eu falava, cara, como pode você poder andar de BMW por 4 mil reais? A gente está falando de valores de 1996, 97, então são menos de 10 mil, talvez, né? Ou um pouco mais de 10 mil. Ah, ainda assim, e aí eu descobri que carro velho não tem valor no Japão porque eles amassam o carro depois de 10 anos para não subir muito o imposto. E que a manutenção dos carros, o seguro do carro e o imposto gradual quando o carro vai ficando velho é que encarece muita coisa. Ahn, e aí a gente chega no lugar onde eu fazia curva para entrar. Eu lembro muito bem, eu tenho lembranças muito claras desse lugar aqui, onde os caras tinham uma pequena indústria. E eu achei muito legal quando eu tava no Street View. Pronto, eu me perdi, droga. Street View que a gente tava, né? Quando a gente vai pra panorâmica. Calma aí, deixa eu me achar. Aqui, ó. Eu achei isso daqui muito legal, porque isso não tinha antes, né?
Então, os caras têm máquinas funcionando dia e noite aqui, e aí eles estão diminuindo um pouco do custo de energia dele com esses painéis solares, o que eu achei uma coisa bem interessante. Uh, Aí eu tenho essa descidinha aqui que eu preciso pegar. Então, nessa época não existia Google, não existia... Existia o bate-papo do UOL, mas não existia Messenger. O ICQ estava começando, era a versão anterior à do ICQ. Essa ruazinha aqui, ela acabava aqui, não tinha esse prédio. Tinha uma senhora muito chata que ficava vendo como que a gente jogava o lixo. A gente jogava o lixo mais ou menos aqui. Porque tem o dia de lata, tem o dia de garrafa PET, tem... e aqui eram os lixos recicláveis, então eu ficava jogando aqui, e como alguns brasileiros eles não eles faziam coisa errada por não estar acostumado mesmo, tinha fiscal do lixo que ficava olhando daqui de cima, numa casa muito mais velha do que esse prédio, se a gente estava jogando certo. Nada disso daqui existia, exceto por umas casas muito mais baixinhas e muito mais velhas. Nenhuma dessas construções existia. E o que eu descobri é que ela é uma rua particular. Então, muito provavelmente, essas casas aqui que a gente está vendo, elas pertencem ao pessoal que trabalha aqui. Né? Então, aqui houve uma certa expansão. Agora, se você joga o menininho aqui, aí a gente... E assim, foi tão gostoso, sabe? Voltar pra cá. Aqui tá escrito Watanabe Kogyo, que é o Watanabe é o nome do meu chefe, e eu chamava ele de Lula porque ele não tinha 4 dedos que ele perdeu na prensa. E a indenização que ele recebeu trabalhando numa empresa de peça de máquina de costura, ela foi tão grande que ele investiu nesse negócio aqui. E ele fornecia peças para essa empresa que chama Burasa, de costura, de máquina de costura. E aí uma vez, depois de muito tempo, quando eu já estava quase indo embora, tipo 8 meses depois, eu descobri que Burasa, na verdade, é de uma empresa que chama Brother. E é como os japoneses falavam Brother, é Burasa. Então aqui a gente vê que o Watanabe está lá ainda, está firme e forte, que ele construiu... Isso daqui é outra parada, o Kabayashi Koga. Então o dele é isso aqui, ó. Então ele deu uma expandida no que ele tinha antes. O escritório dele está mais bonito porque era uma casa e agora é um prédio. Essa daqui é a casa dele, muito bonita e muito grande para os padrões japoneses. Então ele pegou o terreno que ele tinha, construiu indústria aqui, e aqui era o refeitório, aqui é toda um galpão de torno, de peças de carro e de computador e de máquina de costura. E aqui ele tinha uns irios. Irio é o que a gente chama de alojamento. Eram uns apartamentinhos que ele tinha. Então essa é a escada por onde a gente subia, de ferro que fazia um barulhão. E eu morava nesse apartamentinho aqui. Desse apartamento eu conseguia ver os caras aqui embaixo. E eu lembro do primeiro terremoto que eu vi e que eu achei assustador, porque esse prédio alto pra caramba, ele destoa muito do cenário do Japão que eu conheci na década de 90, porque ele é muito alto para os padrões dele, para os padrões do Japão. E aí você fala, porra, mas isso daqui não é nada, perto dos que a gente tem em São Paulo. Pois é. E foi um negócio muito doido, porque deu terremoto e eu fiquei vendo da janelinha aqui, toda essa galera aqui descendo e ficando no pátio na frente. E todo o pessoal desse prédio também, eles saíram. Eu falei, pô, será que tem que sair também? E, e é engraçado, porque quando dá terremoto, a gente dificilmente sabe o que fazer, por mais que tenha treinado para isso. E eu fui em 96 e o terremoto de Kobe, se não me engano, tinha sido em 95. Era uma coisa que dava gatilho no monte de gente. Uma vez eu estava em Toyota e aí deu um terremoto muito leve e aí teve uma mulher que começou a chorar do meu lado e eu não entendi nada. E aí é porque ela tinha passado uma história muito traumática para os lados de Kobe, que era perto de Tóquio, lá onde a coisa tinha acontecido. Ah, e aí eu quero compartilhar uma outra lembrança. Toda hora eu me perco e eu não sei como que eu volto pro lugar onde eu tava. Sushi. Uma alta dopada de remédio.
Não acho mais Tiryu, achei o Wakabayashi. Hum, eu não sei como as pessoas se acham com facilidade num negócio desse. Desculpa, imagina que deve estar chato. Ah, então, ele tava aqui, né? Bom, aqui é a casa dele aqui. Isso daqui é tão meio do mato, mas tão meio do mato, que eu tenho umas lembranças muito vívidas e eu quero dar um rolê com vocês como se vocês estivessem comigo mesmo. É, cadê a casa do velho que eu perdi outra vez? Vamos pra esse cruzamento aqui, ó. Então aqui a gente tá? A gente tá vendo aquele prédio que eu falei que é muito alto, perto da média. Aqui um monte de plantação de arroz. Essa expressa me fazia pensar muito, porque eu falava, cara, não tem trânsito aqui. Simplesmente não tem trânsito. As vias aqui elas têm um fluxo muito pequeno. E por quê? Porque os caminhões e trens, eles passam tudo aqui, ó, cruzando. Então, essa estrada aqui, ela atravessa o Japão inteiro. Se você pegar essa expressa e estender, você vê que ela atravessa todo o país. E aí você fala, nossa, infraestrutura é importante, né? Sim, porque aí você dá previsibilidade, o cara não fica preso no trânsito, é, é, chegando num horário que só Deus sabe que hora que vai ser. E eu tinha pouquíssima opção de entretenimento. Lembra que a internet não existia, e lembra que Steam não existia, e que Epic não existia, e que nuvem não existia. Então eu pegava a bicicleta e passava por tudo isso daqui, e aí o negócio afunilava, e eu subia todo esse caminho. Ah, continuava indo. Você vê que dois carros, quando se trombam, meio que um tem que dar ré até um lugar onde ele possa encostar para o outro passar. O carro do Google foi filmando o cara até. E agora eu não sei para que lado que tem que ir. De onde que eu vim? Eu já esqueci. Era isso. Tá. É que eu não lembro mesmo, gente. Então eu chegava aqui e virava aqui, ó. Pra cá. Você vê que aqui afunila mais ainda. E aí quando eu chegava aqui eu começava a ficar alegre. Vocês estão em 96 com um menino de 16 anos. E aqui, no lugar onde está esse patinco hoje, era um Game Center. O que é um Game Center? Game Center é um lugar onde você tinha máquinas de jogo. Então, vamos ver se a gente pega a visão da frente do lugar. A Lana tá chorando porque ela tá ficando doente igual eu. Isso daqui hoje é um patinco. Procurem aí na internet que é um patinco, é um fliperama que leva o dinheiro da japonesada e tudo. Mas antes ele era um game center e tinha um monte de máquinas de arcade. E eu vim aqui jogar o moderníssimo King of Fighters 97. Hoje, quando você quer jogar o King of Fighters, você clica em jogar aqui e você pode jogar em browser de navegador, mas o jogo tinha acabado de ser lançado e era revolucionário para a época dele. Era aqui que eu jogava isso. Quando vindo pra cá tinha um restaurante japonês onde eu fazia bico de fim de semana. Não porque eu tivesse desesperado querendo dinheiro, mas porque eu queria interagir com brasileiros. Ahn,
E uma memória afetiva maior ainda, talvez, ela venha desse lugar aqui. Vamos ver se eu acho agora. Furato é a loja de carro. A estação tá pra cá. Esse é o cruzamento. Então eu vinha de bicicleta até aqui, passava sempre na frente de uma escola que tinha pra cá, e eu ficava olhando a vida das pessoas aqui, falando, nossa, eu não queria ser um deles não, cara. Eles sem graça, vai ter gente suprimida. Não sei. Embora que não serve pra mim, pra um monte de gente pode ser a vida perfeita. Onde estamos? Aqui. Pra cá tinha uma locadora. Aqui eu não consigo ir, droga. Isso daqui, que antes era uma locadora muito grande, era uma livraria na parte de baixo. E na parte de cima tinha uma locadora enorme. E hoje ela vende remédio e comida. Dessas farmácias. No Japão, as farmácias elas ficaram igual às farmácias americanas, que você vai para comprar remédio e coisa de supermercado também. E virou um negócio desse. Eu lembro que eu tinha 16 anos e eu ficava feliz porque no Japão eu não podia dirigir com 16 anos, embora emancipado. Eu não podia beber porque eu não tinha 20 anos, embora emancipado. Eu não podia fumar porque eu não tinha 20 anos. Mas eu podia alugar filme pornô. E aí eu falava, nossa, que legal, eu posso alugar filme pornô japonês com aquelas tarjetas ridículas que, pasmem, nunca foi pela moralidade, nunca foi pela proteção da intimidade feminina. Foi porque descobriram que se você não mostrasse, você instigaria o público a querer ver cada vez mais. E é por isso que japonês é tarado, mas só é tarado na hora que a roda para, o cachorro não sabe o que faz com a roda. Né? E aí, lembra que eu contei a história lá do Moe's Burger? Tem um restaurante aqui que eu tô me perdendo porque eu não tô conseguindo entender quando que anda e quando que... Peraí, deixa eu fazer melhor. Eu não sei andar nesse Street View, me desculpem. 56... Aqui, ó. Exatamente aqui que eu quero descer. Vamos ver se vai. Aí. Agora é o Okonomiyaki, antes não era outra coisa. Isso daqui é uma casa de chá. E talvez já existisse um Sunako que não sei se existia. Eu era muito novo para saber o que era isso. E se eu soubesse também não iria, porque eu acho que isso é uma coisa de retardado. Aqui é desses cafés que você paga só pra conversar com a menina. Pra menina ficar fingindo que ela gosta de você. E isso daqui, ó. Dosa Musume. Que legal. Quando eu morava lá, eu não sabia que era Musume, porque eu não sabia ler ainda. Mas é uma casa de ramen. Dosanko Toyota. Essa letra aqui não é Toyota não, para de mentir. E é engraçado porque mudou essa entrada aqui. Antigamente não tinha essa... Eu tô falando de 96. Antigamente não tinha essas plantas. E aqui quando você abria essa porta da direita, tinha maquetes das comidas. E foi o primeiro restaurante que eu fui porque eu chamei o cara lá dentro para ele sair para eu apontar o que eu queria, porque eu não sabia falar. E aí eu, com o tempo, fui aprendendo. E aí eu comecei a ir lá toda semana para aprender cada vez um prato diferente. Aí eu mostrava lá e perguntava como que falava, copiava o cardápio e escrevia do lado para aprender como que era. Olha que fantástico. Meu Deus, cara. Esses gyoza. Esse daqui ele chama Miso Bataramen e eu só aprendi isso depois de apontar muito, muito dele.
É exatamente isso aqui, ó. Velho desse jeito aqui, com esses banquinhos. E a primeira vez que eu fui lá, não tinha essas fotos aqui. Se tivesse, teria salvo a minha vida. É, se na época tivesse essas fotos aqui, me ajudaria bastante. E essas carnes aqui, te acho que é sensacional. É, depois tem o butakakuni, né? Que é um negócio que demorou muito tempo para eu descobrir que é panceta, feita de um jeito agridoce muito boa. Um, Doce musume. E esse copo aqui deve ter mais de 40 ou 50 anos. Mais ou menos nesse nível. Com aquele hachizinho de madeira que ajudava muito porque quando é de madeira mais trabalhada e quando ele é circular, ele é liso e aí é muito mais difícil de pegar. E o de madeira ele é bom porque ele é fácil, ele te dá firmeza com muito mais facilidade. Essas asinhas aqui também já tinha. Vamos ver se. Vamos ver review. Cara, a vida de vocês é muito fácil hoje em dia. A vida de vocês é realmente muito fácil. Isso daqui teria salvo a minha vida. Minha vida teria sido diferente se eu tivesse acesso a isso daqui. Eu mesmo gosto do miso ramen. Aqui é a tradução, né? Osanai koro kara. Eu desde pequenininho gosto do miso branco porque miso tem vários níveis de claro a escuro, né? Eu gosto do miso branco com milho por cima e aí o tamanho grande, o mori. Ah, confiram aqui, vocês que sabem inglês. Ah, Ninki é popular. O que é popular eu não sei, mas desde pequenininho, gosto do shio bataramen. O caldo, ele é sempre shio, ele é sempre sal. Então esse shio é a base, aí você pode colocar miso e pode colocar shoyu. Então esse daqui é o molho base com a manteiga. Hum, Deve ter umas avaliações melhores aqui. É. O negócio está funcionando há décadas e eu tenho memórias de quando eu era muito pequeno de comer nesse lugar. E só tem counter seats, só tem balcão, né? Loja dentro, só assento em balcão. Aí, yogata, no final do dia, aí tem a asinha de frango ardido, mão, asa, ponta. O que para vocês é um ardido, mão, asa, ponta? Então, no final do dia tem o. Aqui, ó. Spice Chicken Wings. Esses são os ardido, mão, asa, ponta também tem. Aí fala que quando você pede o omori, que é o tamanho grande, ele coloca dois macarrões. E isso é muito raro, porque o macarrão para uma pessoa, geralmente quando você pede o omori, que é a porção maior, ele coloca mais metade de um pacote. E aí o cara tá falando, nesse lugar aqui, ele coloca dois pacotes quando você pede o omori. Muito bom. O cardápio era desse jeito aqui, desde que eu fui lá, era desse jeito. E aí eu tinha aprendido a ler lamen e aí eu fui escrevendo para aprender como que falava essas coisas aqui. Um absurdo, um arroz grande custar 340, que isso daqui dá uns 20 conto uma tigela de arroz. Não sei se dá tudo isso. Ahn,
E é engraçado porque eu cheguei aqui e eu adotei uma persona do cara cansado, metido, quieto, quando na verdade eu tava louco para conversar com as pessoas e eu só não sabia. E é engraçado porque eu vivo falando para vocês que vocês não podem ter medo de falar errado. Porque eu era um tonto de 16 anos com medo de falar japonês errado e eu não falava nada. E porque eu não falava nada, eu também não aprendi a falar. E vocês que estudam inglês, eu acho que vocês têm que parar de perder tempo, porque o dia que eu vi que eu estava sendo retardado, e isso foi já na segunda viagem, porque no primeiro ano que eu passei lá eu aprendi muito pouco japonês. Porque eu não precisava falar para trabalhar, né? Eu só trabalhava. Trabalhava numa fábrica fazendo medição de peça de, de máquina de costura e eu trabalhava escondido. Meu chefe passava, não o dono, né? Não o presidente Watanabe. Meu chefe ele passava todo dia no Rio, que eu ficava esperando ele na porta. Aí ele me levava para outra cidade. É, vamos ver. É por aqui ou pela outra? Ele me levava para cá, ó, que é perto dessa fábrica da Mitsubishi. Eu via o Lancer e eu ficava apaixonado assim pelo carro, mas era por aqui. Um lugar onde eu trabalhava escondido num galpão no meio do Monte Véia. Aí quando vinha vistoria, quando vinha visita de fora, os caras me escondiam. Ou então eu ficava fingindo que eu tinha mais de 18 anos. E por que que os caras faziam isso? Porque aqui eles estavam numa década em que o Japão estava desesperado por mão de obra. Porque eles não conseguiam gente para trabalhar. Nessa época aqui, os funcionários eles eram roubados das empresas. Então o cara vinha, te contratava, te ensinava o trabalho. Aí vinha um outro, te via na rua, falava: Você não quer trabalhar em tal lugar? Eu te pago tanto para você vir. Aí você vai ganhar mais do que você ganhava antes e eu ainda te dou um prêmio de admissão. Aí tinha gente que ficava andando de um lugar para outro, pegando prêmio de admissão em todo lugar e sumindo. E aí em 97 veio uma crise que todo mundo que ficava mudando de emprego toda hora ficou sem chão, porque não tinha onde trabalhar. É interessante porque eu fui no final de 96, me aceitaram com 16 anos, no momento de desespero, e tipo 6 meses depois eles já estavam numa crise que estava todo mundo sendo mandado embora, e que legal que o Watanabe me segurou lá, e eu continuei trabalhando até vencer o prazo que eu tinha combinado com ele. Eu falei: eu vim aqui ficar um ano só e depois eu tenho que voltar para terminar a escola. E aí terminou esse ano e eu voltei. Ahn, é muito legal poder dar essa volta, e eu acho que eu lembro com muito mais carinho agora, do que depois. Porque veja, a minha frustração nessa época com o Japão foi porque ele não correspondia a todas as expectativas que eu criei do quanto ele seria moderno. E o Japão, ele realmente, em Toyota, no lugar onde eu morei, ele não tem nada de moderno. Ele tem qualquer lugar que você cai aqui, você vai ver é, um lugar bonitinho, arrumadinho. Mas a vida das pessoas, ela não é do jeito que a gente imagina, dinâmica. Muito pelo contrário, você não vê gente na rua. As pessoas, culturalmente, elas não saem. E a gente está ficando igual eles por outros motivos. A gente não sai na rua porque por motivos de tecnologia, por grana e por uma série de outras coisas. Mas os japoneses eles sempre foram extremamente reservados. Por isso que todo o shonen, né? Toda a história de shonen é uns cara virgão que não consegue falar, não consegue fazer amizade, ou então o contrário, de um personagem que é tudo o que o adolescente japonês quer ser e não consegue. Cara, minha garganta tá doendo muito. É, e o Japão, nessa época, por incrível que pareça, foi bom. Tanto que quando eu volto pro Brasil com meu pai quebrado, sem crédito, eu precisei arrumar um trampo para poder morar de graça e alugar a casa que a gente tinha, para amortizar a dívida. Minha vida tava tão fodida que eu falei: não, eu vou voltar pro Japão porque minha vida era muito melhor lá naquela época. Eu tive tempos muito bons em. Tive uma época meio merda entre Nagano e Hamamatsu que foi foda. É, mas eu tive fases muito boas em que eu falava: cara, eu não volto pro Brasil nunca mais. É,
No Brasil eu não tive oportunidade, eu não tive espaço. Aqui trabalhando eu consigo levar uma vida muito mais digna, muito mais tranquila. Eu vou ficar aqui de boa pro resto da vida. E é uma transformação muito lenta que começa a acontecer para mudar tudo isso. E aí em 2008, com a crise do subprime nos Estados Unidos, o Japão como um todo mudou. E aí a lei trabalhista japonesa mudou. E aí eu caí numa zona morta, nojenta, de um período de teste dessa nova lei que não deu certo, mas eu vivi justamente a parte da lei que não deu certo, me fudendo demais para arrendar empresa, contratar mão de obra, colocar para trabalhar, ter que ficar preocupado em vender a produção para a empresa para não gerar vínculo empregatício e fazer isso tudo com lucro. Um monte de empreiteiro quebrou nessa época e minha vida foi uma bosta. Ah, e termina comigo em 2009, 2010, completamente desiludido com o futuro do Japão, sem querer me submeter a fazer o que eu fazia para ter uma empregabilidade alta, vendo que a economia ela tendia a envelhecer e ficar muito boa para os japoneses ficarem numa estagnação tranquila, mas que não daria para eu manter o meu patamar de vida, que dirá subir. E em crise porque eu pensava que se eu engravidasse uma japa eu não poderia voltar para o Brasil nunca mais, e de fato se eu tivesse feito isso, de fato eu nunca mais teria voltado, porque imagina trazer uma japonesa, uma criança japonesa para o Brasil, não, teria que abrir mão do Brasil para sempre. Isso era uma coisa que eu não estava disposto a fazer. Então quando eu decidi voltar para o Brasil eu não sabia se ia dar certo, mas aí eu falei, eu vou continuar tentando porque Japão não serve mais para mim. Agora, dizer que não foi uma história incrível e que não foi um aprendizado maravilhoso e que não foi aquilo que me formou quem eu sou para conseguir trabalhar do jeito que eu trabalho, seria muita ingratidão. Eu sou muito grato. Então, cada um desses lugares que eu mostro aqui para vocês tem uma história e tem uma maneira muito única de ter vivido. E é engraçado, né? Porque agora quando você passeia por lá, você vê que muita coisa mudou. É, e é como se eu tivesse. Do mesmo jeito que quando eu voltei pro Brasil, eu voltei para um país achando que eu ia voltar para as lembranças que eu tinha quando eu deixei e tive que lidar com outro país completamente diferente que eu tinha que desbravar e descobrir o que era. Se eu voltar para o Japão hoje, eu vou ter sérias crises. Não voltaria, não faria isso. Mas eu teria sérias crises de dificuldade para me adaptar. Por quê? Porque eu tentaria voltar para um mundo de 20 anos atrás que não existe mais. De 25 anos atrás que já não existe. E que. Então, isso é engraçado também, porque quando eu falo a juventude do Japão isso, os japoneses aquilo, eu estou desconsiderando toda a transformação que eles tiveram desde que surgiu a internet e todo o intercâmbio que eles fizeram e tudo aquilo que eles absorveram. Talvez não o Watanabe, o velho dono da Watanabe Kogyo, talvez não o Kato, meu chefe que ia me buscar todo dia, mas os filhos e netos deles, na internet, com o intercâmbio, eles mudaram completamente a maneira de ver o Japão e hoje é uma população completamente diferente que vive aqui. Então, quando eu falo do Japão, eu falo muito de um passado que já não existe mais. E eu preciso começar a acompanhar os canais e seguir os canais e me aproximar de pessoas para ver como que essa juventude nova pensa. Juventude nova ficou ridículo, mas é isso. Porque de vez em quando eu percebi que eu faço isso, sabe? Eu não vivo falando assim que a gente tem o imaginário do índio, que quando você vê um índio de Hilux ou um índio nas lojas americanas, você fala, não, você não é índio, não. Eu vejo um monte de youtuber japonês dessa nova geração que eu falo, ah, você não é japonês. Por que eu falo, ah, você não é japonês? Porque você não é daqui. Você não é igual aos japoneses que eu conheci. Só que a minha memória afetiva está presa num lugar pela internet. Na época que o sonho das pessoas era ter um celular flip. Vocês lembram que
teve uma febre do celular que você abria e fechava e que depois passou e voltou a ser... porque aí vieram os smartphones. Na época, os celulares eles eram analógicos. E o Japão, ele estava arrebentando de ganhar dinheiro no mundo porque ele tinha uma tela parecida com aquele tijolo do Nokia, com um jogo de minhoquinha um pouco mais avançado do que os primeiros Nokias. E essa tecnologia, o fato de você ter agenda, de você ter Tamagotchi no seu celular, fazia com que eles vendessem para o mundo inteiro e estavam bombando nessa época. E agora eles são um outro povo que, olha que interessante, talvez eu precise começar a desbravar para poder falar sobre o Japão, porque eu não posso. Vamos ver se a hora que acabar essa febre de desbravar a China, se eu não me atualizo e começo a compartilhar conteúdo com vocês. Desculpa se isso foi chato, foi uma coisa mais para mim mesmo do que para vocês. Mas obrigado por me fazerem companhia nessa viagem do tempo e um grande abraço. Em relação a isso, sim, falaremos sobre, prometo, no máximo até amanhã. Grande abraço para vocês.